Sexta-feira, 18h37, você está parado no trânsito, cansado, com aquela dor nas costas de ficar sentado o dia inteiro. O celular vibra, é o chefe. Mais uma demanda urgente para segunda-feira. Você respira fundo, segura a raiva e pensa pela milésima vez quanto eu preciso ter guardado para mandar tudo isso para o inferno. A resposta é mais simples do que você imagina e provavelmente menor do que está pensando agora. Existe um número específico, calculável, que separa você da liberdade completa de nunca mais precisar aturar reunião inútil. Chefe incompetente ou aquele colega que esquenta a marmita de peixe no micro-ondas. E esse número não é 5 milhões, não é 10 milhões. Para a maioria dos brasileiros, esse número fica entre 800 mil e 1,5 milhão de reais. Eu sei, você deve estar pensando, beleza, mas eu mal consigo pagar as contas no final do mês, como vou juntar 1 milhão? Calma, vamos chegar lá. Porque o problema não é você não ter capacidade, o problema é que ninguém nunca te explicou direito como esse jogo funciona de verdade. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente minha cabeça. Eu estava conversando com um amigo que largou o emprego aos 41 anos. Não porque ganhou na loteria, não porque herdou nada, simplesmente porque ele entendeu um conceito que a maioria das pessoas leva uma vida inteira sem descobrir. Esse conceito se chama taxa de substituição de renda. É meio técnico o nome, mas o conceito é brutalmente simples. Quanto dinheiro você precisa investido para que os rendimentos desse dinheiro substituam completamente o seu salário? Pronto, quando você chegar nesse número, trabalhar vira uma escolha, não uma obrigação. Vamos fazer uma conta bem direta. Imagina que você ganha 5 mil reais por mês, líquidos. Isso dá 60 mil por ano. Seguindo uma lógica conservadora de retirada de 6% ao ano, você precisaria de 1 milhão de reais investidos. 1 milhão rendendo 6% te dá exatamente 60 mil reais por ano. Pronto. Você acabou de se demitir do seu patrão. Mas eu aposto que você está pensando 6%? Onde eu consigo isso? Olha, com uma carteira balanceada de fundos imobiliários que pagam dividendos, algumas ações boas pagadoras, um pouco de renda fixa para segurar a onda e talvez uma pitada de hits internacionais, 6 a 8% ao ano, é perfeitamente factível no Brasil. Não é promessa de coach, é matemática de quem investe sério. Agora que vem a parte que a maioria das pessoas erra. Elas olham para esse 1 milhão e pensam, impossível, vou trabalhar até morrer mesmo, mas essas pessoas nunca pararam para fazer a conta reversa. Nunca perguntaram quanto tempo levaria para chegar lá investindo com consistência. Vamos supor que você consegue investir R$1.000 por mês. É apertado, eu sei, mas é possível para quem ganha 5 mil e decide levar isso a sério. Com retorno médio de 10% ao ano, o que é realista no longo prazo, misturando renda fixa, ações e dividendos. Você chegaria no seu primeiro 1 milhão em aproximadamente 24 anos. Você deve estar pensando, caramba, 24 anos. Isso é quase metade da minha vida profissional. Exatamente, metade, não a vida inteira. Imagina começar aos 30 e estar livre aos 54. Enquanto todo mundo da sua idade ainda vai trabalhar até os 65, 70, você está viajando, fazendo o que bem entender, dormindo até tarde numa terquifera, porque simplesmente pode, mas aqui está o pulo do gato, que muda tudo. Esse cálculo de 24 anos presume que você vai investir sempre os mesmos R$1.000. Mas e se você aumentar os aportes conforme sua renda cresce? E se você receber uma promoção e passar a investir 1.500? E se arrumar um freela e botar mais 500? Com 1.500 por mês, o tempo cai para 19 anos. Com 2.000 por mês, você chega lá em 16 anos, começando aos 30, estaria livre aos 46. Seus colegas vão estar reclamando do chefe por mais 20 anos, enquanto você está decidindo se vai para a praia ou para a montanha naquela segunda-feira cinza de julho. E tem outra coisa que ninguém fala, você não precisa necessariamente chegar no valor total para começar a sentir a liberdade. Existe o que eu chamo de zona de barganha. É quando você já tem investido o suficiente para que sua renda passiva cubra
uma parte significativa das suas despesas. Por exemplo, se você tem 400 mil investidos rendendo 6%, isso dá 24 mil por ano, ou 2 mil por mês. Isso não paga a sua vida inteira, mas já paga o aluguel, ou o mercado, ou o carro. De repente você percebe que pode negociar melhor no trabalho, pode recusar aquela promoção que te obrigaria a viajar todo mês, pode até aceitar um emprego que paga menos, mas que você realmente gosta de fazer. Porque agora você tem opções e ter opções muda completamente a dinâmica do jogo. Mas deixa eu ser honesto com você, porque essa história toda tem um lado que dói. A maioria das pessoas vai ouvir isso e não vai fazer nada. Literalmente nada. Vão achar interessante, vão pensar onde eu começo e vão continuar gastando todo o santo centavo que entra. Daqui a 20 anos vão estar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, dizendo que não tiveram sorte. E sabe qual é a parte mais triste? É que enquanto isso, tem um pequeno grupo de pessoas que está silenciosamente construindo essa máquina. Todo mês, sem falta, transferindo dinheiro para investimentos. Não é glamouroso, não dá para postar no Instagram, ninguém fica sabendo. Mas daqui a 15, 20 anos, essas pessoas simplesmente somem do mercado de trabalho. Puf, livres. Agora você deve estar se perguntando, mas e os imprevistos? E se eu precisar do dinheiro antes? Olha, é por isso que você monta uma reserva de emergência antes de começar a investir agressivamente. 6 meses de despesas em liquidez total. Dinheiro que você consegue sacar hoje se precisar. Depois disso, o que você investir é para o longo prazo. É dinheiro que você não vai mexer por uma década ou mais. E sim, vão ter crises. A bolsa vai cair 30% em algum momento. Fundos imobiliários vão desvalorizar quando os juros subirem. Mas aqui está o segredo, que separa quem fica rico de quem fica pobre. Você não vende. Você continua comprando. Quando tudo está em promoção, você está lá comprando mais barato ainda. Essa é a diferença entre investidor e especulador. O especulador quer ficar rico rápido, o investidor quer ficar livre eventualmente. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Eu conheço um cara, vamos chamar ele de Roberto, que trabalha como analista de sistemas. Ele ganha 7 mil por mês, mora sozinho, gasta uns 4 mil com tudo, sobram 3 mil, ele investe 2.500 desses 3 mil. Todo santo mês, religiosamente, desde 2018. Em 2020 veio a pandemia e a bolsa despencou. Todo mundo em pânico. O Roberto continuou investindo, aliás, aumentou os aportes porque estava tudo barato. Hoje, em 2026, ele tem quase 350 mil investidos. Isso rende para ele uns 1.800 por mês em dividendos e juros. Metade das despesas dele já estão cobertas. Ele tem 38 anos. Se nada mudar, aos 48 ele atinge o número mágico. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai receber promoções, a renda vai subir, os aportes vão aumentar e ele provavelmente chega lá uns 3 ou 4 anos antes. Enquanto isso, ele já está vivendo com muito mais tranquilidade. Não aceita qualquer coisa no trabalho. Não fica de joguinho político, porque ele sabe que tem um plano B crescendo silenciosamente na conta da corretora. Agora vamos falar do elefante na sala. Tem gente que vai dizer, mas e a inflação? Daqui a 20 anos, esse 1 milhão não vai valer nada. Olha, quem fala isso não entendeu como o investimento funciona. Seus ativos crescem acima da inflação justamente porque empresas repassam a inflação nos preços. Se tudo fica mais caro, as ações também ficam. Seus fundos imobiliários também. Seu patrimônio acompanha, o que não acompanha a inflação é salário. É por isso que trabalhar a vida inteira é uma armadilha. Seu salário sobe 5% ao ano se você tiver sorte. A inflação come 6%, você está literalmente ficando mais pobre trabalhando. Enquanto isso, quem investe está ficando mais rico dormindo. E tem outro ponto crucial que quase ninguém percebe. Quando você atinge a independência financeira, você não necessariamente para de trabalhar. Muita gente continua fazendo alguma coisa. A diferença é que agora você trabalha porque quer, não porque precisa. Você pode abrir aquele negócio que sempre sonhou, pode trabalhar meio período, pode fazer consultoria só para clientes que você realmente gosta. Trabalho deixa de ser sobrevivência e vira realização. É uma diferença gigantesca. Mas vamos ser práticos. O que você precisa fazer
a partir de agora. Primeiro, calcule quanto você gasta por mês de verdade. Não o que você acha que gasta. Pega os extratos dos últimos 3 meses e soma. Esse é seu número real. Multiplique por 12 e depois multiplique por 16. Esse é o valor aproximado que você precisa investido, considerando uma retirada de 6% ao ano. Se você gasta 4 mil por mês, precisa de 768 mil. Se gasta 5 mil, precisa de 960 mil. Se gasta 6 mil, 1,15 milhão. Viu? É um número grande, mas não é absurdo. É alcançável. Segundo, veja quanto sobra no seu mês hoje. Se não sobra nada, você tem um problema sério de estilo de vida e precisa cortar alguma coisa. Se sobra 500, ótimo, é um começo. Se sobra 1.000, melhor ainda. Comprometa pelo menos 80% desse valor para investimentos. Os outros 20% você usa para viver um pouco melhor hoje. Terceiro, monte uma estratégia de investimento simples. Não precisa de nada mirabolante. 40% em fundos imobiliários bons, pagadores de dividendos. 30% em ações de empresas sólidas, que também pagam dividendos. 20% em renda fixa PS fixada, para segurar as pontas. E 10% você pode arriscar em algo mais agressivo, se quiser. Feito, você tem uma carteira. Quarto, automatize. Configure transferência automática todo dia 5 para sua conta de investimentos. Não deixe na mão da sua força de vontade. A disciplina não é fazer quando você está motivado. É fazer quando você está cansado, triste, sem vontade. Automático resolve isso. E quinto, mais importante de tudo, não conte pra ninguém. Sério, não fica postando, não fica falando que tá investindo. As pessoas vão te julgar, vão te chamar de mão de vaca, vão dizer que você está deixando de viver. Deixa elas falarem. Daqui a 15 anos você vai estar livre e elas vão estar exaustas. Tem uma estatística que me assusta profundamente. O brasileiro médio vai ganhar entre 2 e 3 milhões de reais ao longo de toda a vida profissional. Pensa nisso, 2 a 3 milhões passam pela conta dessa pessoa. E no final, ela termina com nada, dependendo de uma aposentadoria miserável de R$ 1.500. Enquanto isso, tem gente que ganha metade disso e termina milionária. A diferença não é sorte. É entender que cada real que entra tem que ser dividido entre 3 destinos. Pagar o presente, construir o futuro e curtir a vida. Mas a maioria das pessoas só faz a primeira parte, paga o presente, e quando o futuro chega não tem nada. Você sabe qual é a sensação mais poderosa do mundo? Não é ganhar muito dinheiro, é acordar e perceber que você não precisa mais fazer nada que não quer. Nenhum chefe pode te intimidar, nenhum cliente pode te ameaçar, nenhuma empresa pode te demitir, porque você já construiu a sua própria segurança. Isso não é arrogância. É matemática. É o resultado inevitável de anos fazendo a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando parecia que não estava funcionando. E aqui vai uma verdade dura. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo, vai achar interessante e vai voltar para a mesma rotina. Vai gastar o 13º inteiro. Vai fazer aquela viagem que compromete o orçamento de 3 meses, vai comprar o carro mais caro do que deveria e daqui a 20 anos vai estar reclamando que o sistema é injusto. Mas você não precisa ser a maioria, você pode ser a exceção. Pode ser aquela pessoa que olha para trás daqui a 15, 20 anos e pensa: valeu cada segundo de disciplina. Porque, no final das contas, liberdade tem um preço. E esse preço não é pago em sacrifício eterno. É pago em disciplina temporária. Você troca 15 a 20 anos de foco por 40 anos de liberdade. Ou você troca 45 anos de trabalho forçado por 5 anos de aposentadoria duvidosa. A escolha é sua. Mas agora você sabe o número exato. Você sabe o caminho. E você sabe que outras pessoas comuns, sem dom especial, sem herança, sem sorte, já chegaram lá. A pergunta que fica é: você vai ser uma delas? Ou vai ser mais uma história de quase? Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Nunca mais dependo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda para essa pessoa. Às vezes um vídeo muda uma vida inteira. Nos vemos na próxima.